Olá, bem-vindos ao Expresso BDC do meio-dia. Para quem está na pausa para o almoço ou tomando um café da tarde, sentem que lá vem história. Aqui estão as notícias mais quentes do mercado de hoje. É isso aí. E olha, dar esse respiro no meio do expediente hoje é mais do que necessário, né? Com certeza, mano, porque saca só o que está rolando nas telas. A gente olha para o mercado tradicional de ações e o negócio tá tipo explodindo neste exato momento. É brincadeira o que está acontecendo. Aham, uma loucura. A gente tem a SpaceX dominando absurdamente todas as manchetes com aquele IPO super aguardado. Todo mundo só fala disso. Exato. E aí, do outro lado, a Nvidia, cara, relatando lucros estratosféricos, puxando quase todo o setor de tecnologia lá para cima. Puxando o índice inteiro nas costas, na verdade. Pois é. Mas e aqui está o pulo do gato desta nossa investigação de hoje. O movimento financeiro mais poderoso, o mais metódico e bilionário do dia está acontecendo no mais absoluto silêncio. E é um silêncio ensurdecedor para quem sabe ler os dados e sabe, é um contraste que chega a ser brutal. Sim, total. Porque qualquer pessoa que dê uma olhadinha superficial para os gráficos de hoje acharia que o capital institucional simplesmente, abandonou o ecossistema cripto. Tipo, a galera foi brincar de lançar foguetes e inteligência artificial e esqueceu o Bitcoin. O gráfico do Bitcoin parece que está num eletrocardiograma de alguém dormindo, né? Exato, o preço parece estar andando de lado, quase em um estado de coma. Mas os dados internos que temos mostram uma realidade diametralmente oposta. E explicar essa discrepância bizarra é justamente o nosso foco nessa análise. Para quem nos acompanha agora na pausa para o almoço, a gente teve acesso a um relatório super denso da Bunker Digital Consultoria. Um relatório muito revelador, diga-se de passagem. Muito. E ele detalha exatamente o que está acontecendo por trás dessa cortina de fumaça toda. Porque a ideia não é olhar para aquele preço que fica piscando na tela da corretora. A gente quer decifrar as engrenagens gigantescas que estão travando esse preço. E travando de propósito. Ok, vamos desempacotar isso. O relatório aponta que o Bitcoin não sofre de falta de demanda, de jeito nenhum. Na verdade, a moeda está espremida em o relatório chama de gangorra de opções, né? Isso, uma gangorra ou uma armadilha, dependendo de que lado do balcão a pessoa está. Olha, essa notícia da trava do preço é mais forte que café sem açúcar, sério. Porque o mercado está preso. Há um nível de dor máxima puxando o preço para baixo, ali na casa dos 75 mil dólares, e do lado oposto, uma parede literal de opções de compra travando tudo na faixa dos 80 mil dólares. O que é fascinante aqui é a mecânica invisível que cria essas paredes. O termo dor máxima, ou max pain, ele é muitas vezes super mal compreendido pelo pessoal. A galera acha que é conspiração, né? Exato, acham que é uma força mística do mercado, mas não é. Basicamente, para quem está ouvindo a gente agora e não é operador profissional, imagina grandes instituições financeiras, os chamados formadores de mercado. Os grandões. Isso. Eles vendem contratos de opções que, a grosso modo, são apostas sobre o preço futuro do ativo. A dor máxima é o ponto exato no gráfico onde a maior quantidade de compradores dessas apostas, tipo o varejo ou fundos menores, perde dinheiro. Ah, entendi. E, consequentemente, é o ponto onde os formadores de mercado, que venderam as apostas, embolsam o prêmio máximo sem ter que pagar nada a ninguém. Tá, então se eles chamam de dor máxima, a dor é tipo do investidor comum, ou daquele fundo menor que comprou opção achando que ia estourar e ficar rico. A dor é de quem comprou. E quem tá rindo por último, fumando charuto, é a instituição que vendeu o contrato e manipula a estrutura para que o preço não saia de jeito nenhum daquele lugar. Mas, cara, como que eles conseguem segurar o preço físico do ativo, do Bitcoin real, entre 75 e 80 mil dólares? Não é só cruzar os braços e torcer para o preço não subir, né? Longe disso. É um processo extremamente ativo, frenético, na verdade. A gente chama isso de delta hedging, ou proteção de delta. Tá, traduz isso para o nosso almoço. Imagina que quando uma grande instituição vende uma opção de compra gigante lá nos 80 mil dólares, ela assume um risco gigantesco também. Para se proteger, conforme o preço do Bitcoin começa a subir no mercado normal e se aproximar dos 80 mil,
Os algoritmos super rápidos dessa instituição começam a vender o ativo no mercado à vista. Eles jogam o preço para baixo de propósito. Sim, para neutralizar o risco daquela aposta. E aí, quando o preço cai lá perto dos 75 mil, eles fazem o inverso. Eles compram. Que loucura. O resultado prático é que os próprios mecanismos de defesa desses gigantes criam umas forças gravitacionais totalmente artificiais. Eles literalmente constroem muros invisíveis de compra e venda em tempo real. Mano, e o calendário é o relógio bomba dessa operação toda. Olha só o que aconteceu. O relatório da Bunker destaca que hoje é 21 de maio de 2026 e tem um vencimento simplesmente monstruoso programado para daqui a 8 dias, dia 29 de maio. O mercado inteiro está de olho nessa data. Exato. A gente está falando de 6,25 bilhões de dólares em contratos que vão expirar de uma vez só, tipo numa paulada só. O mercado inteiro parece que prendeu a respiração. É como uma daquelas molas industriais enormes sendo espremida por duas prensas hidráulicas. Uma analogia perfeita. A energia potencial está toda ali, acumulando, fervendo, mas o movimento em si está travado, pelo menos até o dia 29. E o capital inteligente não tenta brigar com isso, sabe? Ninguém tenta brigar com a matemática de um formador de mercado que está protegendo bilhões em opções. É suicídio financeiro tentar forçar um rompimento de preço num momento desses. É pedir para ser atropelado pelo trem. Exatamente. Portanto, os grandes operadores institucionais simplesmente dão um passo para trás. Eles se afastam do mercado de curto prazo e é isso que causa essa queda drástica na volatilidade que a gente está vendo. Ah, então o marasmo é proposital. Sim. A ausência de movimento é um sintoma claro da magnitude do dinheiro que está travado, aguardando a expiração desses contratos, para só então decidir a verdadeira direção macro da coisa. O que nos leva a uma dúvida gigantesca, e acho que muita gente ouvindo a gente agora no Café da Tarde deve estar pensando mesmo. Se o preço está refém dessa guerra invisível, e os dados mostram que a demanda do varejo secou, quem é que está comprando os bitcoins que são minerados todos os santos dias? É a grande pergunta. Porque o relatório indica com todas as letras que os ETFs, os fundos de bolsa, esfriaram muito. O volume nas corretoras, tipo a Coinbase, caiu para os menores níveis do ano e até os investidores lá da Coreia do Sul, que são super agressivos, sumiram do mapa. Sumiram. E é justamente nesse vácuo que a gente consegue observar a transferência de riqueza mais silenciosa possível. Como assim? É que o varejo precisa de estímulos visuais, sabe? O investidor comum precisa ver aquelas velas verdes gigantes no gráfico, precisa de manchetes gritantes na mídia para sentir que o investimento dele é válido. Precisa do hype, da emoção. Exato, hype. Mas quando o preço fica ali, andando de lado por semanas a fio, o investidor não profissional se entedia. Ele vende a posição dele, às vezes com lucro minúsculo ou até no prejuízo, e vai procurar ação em outro lugar. Vai lá para a IPO da SpaceX? Vai para a SpaceX, vai comprar ação de inteligência artificial. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque enquanto o investidor comum vai embora chateado e entediado, os chamados mãos de diamante, né? Aqueles detentores de longo prazo que não vendem por absolutamente nada, os caras entraram numa fúria de acumulação silenciosa. Uma fúria metódica. Mano, o documento da Bunker revela que essas entidades adicionaram mais de 2 milhões de bitcoins às carteiras deles apenas nessas últimas semanas de marasmo. O suprimento nas mãos desses veteranos e das tesourarias institucionais quebrou uma tendência de baixa de vários anos. E, pasmem, atingiu assombrosos 16,3 milhões de bitcoins. E os desdobramentos matemáticos desse número, se a gente parar para pensar, são avassaladores. Se conectarmos isso ao cenário maior, a matemática básica da rede do Bitcoin estipula um limite absoluto de 21 milhões de moedas. Certo. Ponto. Não tem como imprimir mais. O limite sagrado dos 21 milhões. Isso. Agora, se 16,3 milhões já estão blindados nas tesourarias de entidades que se recusam a vender, independentemente do que o preço faça no curto prazo, nós precisamos pegar a calculadora. A gente tem que subtrair dessa conta
Os milhões de bitcoins que já foram perdidos para sempre. Aquela galera que perdeu a senha em 2009, o HD no lixão. Exato, moedas que nunca mais vão se mover. Tá, mas cara, se a gente fizer as contas rapidamente aqui, entre os perdidos e os que estão trancados nos cofres dessas mãos de diamante, o que sobra circulando livremente nas corretoras para, sei lá, o resto do planeta comprar? Uma fração microscópica. Talvez algo em torno de 1 a, no máximo, 2 milhões de moedas disponíveis para a liquidez global inteira. Caramba! O que esses veteranos estão fazendo é encurralar a oferta do ativo enquanto a atenção do mundo está distraída. Enquanto todo mundo está olhando para chips de inteligência artificial e viagens espaciais, eles estão acumulando. Eles não estão esperando o vencimento das opções do dia 29 de maio para agir. Eles já estão agindo agora, na surdina. Eles estão garantindo que quando o varejo tentar voltar, quando a liquidez tentar retornar ao mercado no próximo ciclo de hype, a fricção para conseguir comprar um único Bitcoin vai ser tão violentamente cara que o preço não vai ter outra opção a não ser reajustar drasticamente para cima. Mas vem cá, qualquer pessoa, olhando para o comportamento do varejo do cara comum, poderia argumentar o exato oposto disso, né? Alguém poderia bater no peito e pensar, bom, se o fluxo do homem comum sumiu, se os ETFs não têm mais aquelas entradas recordes batendo todo dia, o ativo perdeu o apelo popular. Isso é um alerta vermelho cintilante. A festa acabou. Sim, é o pensamento intuitivo. Porque então a saída desse dinheiro das massas não é vista como o fim da linha, mas sim como um sinal verde escancarado para o dinheiro graúdo entrar tão pesado. Porque a história financeira prova, repetidamente, que o capital das massas é, infelizmente, o mais ineficiente de todos. O dinheiro de varejo compra euforia e vende tédio. Compra no topo e vende no fundo. A velha história. Pois é. Mas o dinheiro institucional, os grandes fundos soberanos e as tesourarias corporativas operam de forma diametralmente oposta. Para eles, o tédio não é um problema. O tédio é uma utilidade. Uma lateralização de preço nessa faixa chata dos 75 a 80 mil dólares, sem aqueles picos bruscos, oferece a liquidez e a paz necessária para alocar bilhões de dólares. Sem causar um solavanco, né? Exato. Sem causar um solavanco imediato nos preços, o que encareceria as próprias ordens de compra deles. Eles precisam dessa calma. Então eles literalmente absorvem a impaciência de quem não consegue esperar 8 dias. A estabilidade serve de esteira para carregar o caixa forte deles sem fazer o menor barulho. É exatamente isso. O varejo quer lucrar em 2 semanas para pagar uma conta. O institucional monta posições para lucrar ao longo de ciclos de 5, 10 anos. O sumiço do varejo significa que a concorrência para comprar o ativo no curto prazo simplesmente despencou. E isso permitiu que a acumulação silenciosa atingisse esse recorde maluco de 16,3 milhões de moedas presas. E isso nos leva à espinha dorsal dessa história toda. Porque se essas instituições estão comprando para segurar por uma década ou mais, a rede física, os computadores que sustentam essas moedas no mundo real, eles precisam ser robustos o suficiente para existir daqui a 10 anos, né? Sem dúvida. Tem que ter infraestrutura. E olha só que loucura, o relatório da Bunker Consultoria traz uma conexão que à primeira vista parece super confusa. Eles atrelam o crescimento da infraestrutura cripto ao balanço financeiro explosivo da NVIDIA, a rainha dos chips. Mas, mano, quem entende o mínimo de tecnologia sabe que o Bitcoin não é minerado com placa de vídeo da NVIDIA de jogar videogame, e sim com aquelas máquinas específicas, os ASICs. Onde que está a ligação causal nisso tudo? Isso levanta uma questão importante sobre como a cadeia de suprimentos global realmente funciona. A galera foca na marca da placa, mas a coisa é mais profunda. Como assim? A NVIDIA projeta os chips fabulosos dela, claro, mas ela não fabrica a maioria deles. Ela não tem as fábricas de silício. Quem fabrica as pastilhas de silício hiperavançadas, quase que na totalidade do mercado, são fundições gigantescas, notadamente a TSMC lá em Taiwan. Ah, as gigantes asiáticas. Sim, e adivinha, essas mesmas fundições exatas são as responsáveis pela produção do silício de altíssima performance usado nos ASICs, que são as máquinas que mineram o Bitcoin. Então, peraí.
Não é que o minerador lá no Texas esteja comprando a plaquinha GeForce da NVIDIA. O sucesso absurdo da NVIDIA, na verdade, sinaliza que toda a base da pirâmide de hardware, as fábricas de Taiwan e a demanda corporativa por computação pesada, está a todo vapor. Exatamente. A explosão da NVIDIA sinaliza uma expansão monumental, sem precedentes, na infraestrutura física de data centers pelo mundo afora. A gente está falando de um choque de investimentos massivos e reais em novas redes elétricas, sistemas de refrigeração industrial gigante, galpões de alta capacidade energética. Tudo para suportar IA. Sim, para IA. Mas a mineração de criptoativos pega carona nessa expansão global da infraestrutura energética e de silício. Se a indústria de semicondutores e processamento de dados está extremamente bem capitalizada por causa da inteligência artificial, os fabricantes de ASICs também se beneficiam desse amadurecimento das linhas de produção. Faz todo sentido. Eles usam as novas matrizes de energia que estão sendo financiadas e abertas pelas gigantes da tecnologia. É um efeito cascata. Entendi. Porque muitas vezes tentam explicar essa corrida tecnológica com aquela velha analogia da corrida do ouro, né? Dizendo que a NVIDIA é a empresa que vende as pás e as picaretas enquanto o resto garimpa. O pessoal adora essa frase. Mas, ouvindo você falar, isso já soa meio desgastado e impreciso para o momento atual. O que a gente está vendo é mais como a construção de um sistema massivo de rodovias. Tipo, a NVIDIA está recebendo bilhões e bilhões para asfaltar rodovias gigantescas de múltiplas faixas e construir postos de energia de alta tensão para os carros novos de inteligência artificial. Sim, construindo a infraestrutura base. E os mineradores de Bitcoin não estão construindo as estradas. Eles são as frotas de caminhões blindados que passam a rodar nessa mesma infraestrutura rodoviária nova e fortalecida. Eles aproveitam o asfalto recém-colocado e a energia abundante que foi puxada ao longo do caminho. É uma construção mental muito, mas muito mais condizente com a realidade física das operações de hoje. A expansão liderada pelo mercado tradicional barateia, no longo prazo, os custos marginais de desenvolvimento de silício para fins específicos, como é o caso da mineração. A maré alta levanta todos os barcos. Perfeito! E os dados comprovam essa tese. A força computacional, o famoso hash rate da rede, continua subindo vigorosamente, mesmo com o preço lateral. As grandes empresas de mineração, muitas delas gigantes de capital aberto na bolsa, estão comprometendo dezenas e dezenas de milhões de dólares em novas máquinas agora. Eles não estão nem aí pro tédio do varejo. Zero preocupação. Eles claramente não estão preocupados com o fato de o preço do ativo estar ali, preso na dor máxima das opções da semana que vem. O foco corporativo deles está voltado para o desempenho da rede lá nos anos de 2030 em diante. Então, o que tudo isso significa para a gente fechar esse raciocínio? Nós começamos nossa investigação de hoje olhando para um mercado aparentemente moribundo, totalmente ofuscado pelas chamas brilhantes do IPO da SpaceX e pelos balanços recordes do mercado de chips. A superfície ali dos gráficos nos dizia que o ecossistema descentralizado estava hibernando, quase desistindo. Mas, desconstruindo os números com o relatório da Bunker, a narrativa muda completamente de figura. A narrativa muda de estagnação triste para uma consolidação agressiva e otimista. O cenário técnico, sabe, essa gangorra que espreme o preço, no curto prazo é uma realidade temporária, desenhada por gestores de risco para lucrar em cima das opções até o vencimento do final do mês, ali no dia 29. É um jogo de paciência. Mas os fundamentos, o acúmulo histórico de longo prazo daqueles 16 milhões de moedas e a resiliência impressionante da cadeia de suprimentos de hardware, tudo isso mostra que a base operacional está, na verdade, mais forte do que em qualquer outro período de alta eufórica que a gente já viu no passado. E a principal lição que a gente tira dessa análise detalhada é a paciência tática. Tentar operar, tentar adivinhar os solavancos bruscos que podem acontecer no curto prazo, dentro dessa faixa super minúscula e controlada por algoritmos de proteção de bancos, é literalmente jogar roleta num cassino onde a casa já calculou todas as probabilidades contra você. É rasgar dinheiro. A estratégia inteligente sugerida pelo relatório não é tentar antecipar o movimento exato do dia 29 de maio, mas sim usar essa janela de tédio generalizado ao seu favor.
É o momento em que os grandes operadores avaliam as carteiras, entendem a exposição ao risco e simplesmente silenciam o ruído chato da mídia. Exato. A calmaria nesse contexto macro não deve ser interpretada como uma vantagem logística para o investidor e não como um defeito. Quando a barreira colossal daqueles 6,25 bilhões de dólares em opções for finalmente dissolvida e removida da equação matemática na próxima semana, os 16,3 milhões de bitcoins que foram retirados de circulação é que vão ditar o ritmo da oferta e da demanda, e de uma maneira muito mais explosiva e transparente. Com a clareza de que, quando a poeira das opções finalmente baixar e o mercado destravar, a galera do varejo que quiser entrar no mercado no susto vai dar de cara com a realidade de que a maior parte das moedas do planeta já foi engolida e trancada a 7 chaves pelos gigantes. E aí, meu amigo, o preço é o único mecanismo de ajuste. E ao olharmos para toda essa intrincada engrenagem, tanto a técnica dos gráficos quanto a física dos processadores, há uma provocação fundamental para levarmos adiante. Para quem está acompanhando a gente refletir. Nós iniciamos apontando como empresas brilhantes do mundo tradicional, como SpaceX e NVIDIA, roubaram toda a atenção e o capital nesses dias. Certo? Certo. Os holofotes estão todos lá. Mas se as fábricas de Taiwan, que produzem o silício da NVIDIA, também suportam os ASICs vitais para a mineração? E se a expansão desenfreada de data centers de inteligência artificial fortalece exatamente a mesma matriz energética que as redes descentralizadas utilizam para sobreviver? Até que ponto ainda podemos chamar a criptoeconomia de um sistema alternativo e independente do mercado financeiro padrão? Nossa, isso é um tapa na cara. É quase como se o mundo estivesse se olhando para 2 veículos diferentes, apostando corrida, sem perceber que, no fundo, ambos estão consumindo exatamente o mesmo combustível e rodando sobre as mesmíssimas estruturas de engenharia global. Precisamente. Será que por trás desse silêncio do mercado que a gente comentou e da poeira das opções de sexta-feira, nós não estamos testemunhando de camarote o fim da era em que o Wall Street e as redes descentralizadas eram ecossistemas isolados, o silício tradicional de tecnologia e o código criptográfico moderno estão, na verdade, se tornando um único tecido industrial inseparável. Onde um não vive mais sem o outro. Exato, onde o sucesso da infraestrutura de um se tornou total e absolutamente indispensável para a sobrevivência a longo prazo do outro. Deixando muito claro que o tédio atual nos gráficos esconde, na verdade, os alicerces à fundação da próxima década inteira da economia digital. Cara, uma reflexão formidável para o pessoal que está observando o mercado de fora, esperando a hora certa de entender o jogo interno. Sem dúvida, uma mudança de paradigma. E, bom, aproveitem esse resumo durante o almoço, porque o mercado não para. Um excelente resto de dia e até amanhã no Expresso BDC.